aqui, Ok. Acho bom, daí o Renato começa aqui com essas peças. Tá ok. Bom, essa exposição, nosso interesse é mostrar justamente essa noção de diversidade. Então, nós estamos num local absolutamente certo para isso, né? Esse Museu de Arte Sacra e Diversidade. Então, a gente procura mostrar que essa África é uma outra África. Por que seria outra África? Normalmente a gente está mais acostumado com uma África da tristeza, da pobreza, das guerras, né, da fome. E quase nunca a gente percebe essa África da beleza, essa África da multiplicidade de culturas. E uma África cuja a multiplicidade acabou se transformando aqui no Brasil em muitas outras multiplicidades, né? Então nós temos muitos contatos culturais, genéticos com a África, e essa exposição tenta mostrar um pouco isso também. Ela mostra, claro, a arte da África, mas mesclada com elementos culturais brasileiros, especialmente elementos culturais relacionados à religiosidade brasileira. Principalmente a partir do período colonial, né? A gente tem vários encontros, além da escravidão também. A própria cultura do norte da África, a filigrana, vai para a Península Ibérica, né? As joias, lá se tornam as joias portuguesas que vêm para o Brasil e de uma certa forma se mescla aqui com a cultura negra e vira o balangambã, vira tantos objetos de devoção brasileira. Então nós temos muito a ver com a África, né? Independente da cor da pele, nós brasileiros herdamos toda essa cultura. Temos músicas, as nossas tradições folclóricas também, temos muitas culturas relacionadas à culinária, à nossa língua portuguesa. Então essa influência é muito forte e a gente, dentro dessa exposição, a gente consegue também perceber essas ligações. Então, por exemplo, aqui nós temos duas bandejas que são chamadas bandejas de Ifá, que os nigerianos, os iorubanos da Nigéria, utilizam com o objetivo de fazer previsões do futuro, né? E essa cultura foi uma cultura que acabou se transformando também aqui no Brasil com o chamado jogo de búzios, né? Que é mais comum no norte e nordeste do Brasil. Mas é uma ligação também bastante forte, a noção de que você pode fazer algum tipo de previsão no futuro. O que é interessante do ponto de vista dessas associações com o Brasil, que tem a ver não só com pessoas ligadas a específicas religiões, mas tem a ver com todos nós, a noção da cor, por exemplo, a cor branca dos búzios é vista como uma fonte da ancestralidade, né? Essa cor branca. E o búzio também é uma semente, é vista como uma semente, não é uma semente, mas é vista como uma semente do ponto de vista simbólico, porque tem a ver com fertilidade. Então, já foi utilizado como dinheiro na África, né? Muitos povos africanos tradicionais usavam o búzio como dinheiro, e é um objeto também que eles chamam de objeto de axé, um objeto que tem um poder, uma força vital. Então, e a cor branca está relacionada ao ancestral. Na Nigéria, algumas divindades estão associadas a cores, né? Então, por exemplo, a Iemanjá tem a cor branca e azul, né? Que é a cor branca da espuma do mar, azul da cor do mar. Então, como ela é uma divindade, está relacionada o domínio dela é o mar, então o branco e o azul seria a cor dela. Uma outra divindade chamada Oxalá, né? Também tem a cor branca como princípio, porque seria o ancestral mais antigo. Então, as pessoas dessa religiosidade acabam vestindo de branco, da cor branca, com o objetivo de fazer esse respeito aos mais velhos, aos ancestrais. Então, algo que é bastante interessante, tem a ver com o Brasil também, porque muitos brasileiros se vestem de branco, vão para a praia, dão 7 pulinhos na água e às vezes não sabem que essa é uma herança africana, independente da cor da pele, ela está bem presente. Sexta-feira também. Todo o nosso calendário culinário também está dentro dessa cultura afro, né? Nessa sala selecionamos algumas das armas que foram utilizadas nos períodos antigos, né, da África. São peças que
demonstra um pouquinho da cultura material africana do ponto de vista dos seus armamentos, né? Temos exemplos de como que eram feitos os armamentos africanos. Agora, muitas dessas peças não eram objetos para serem utilizadas na guerra ou na caça, mas sim objetos de prestígio, né? Temos, por exemplo, essa grande espada aqui, é uma espada utilizada como um prestígio, não era uma espada utilizada para a guerra, né? Você poderia comprar coisas com esses objetos. Então, tem uma função monetária também. Se entrarem aqui, ó, nessa sala, por favor. Sobre a questão da ancestralidade, né? Nessa sala nós selecionamos um pouco esse momento do ancestral, né? Porque para muitos povos africanos, a noção cultural mais importante é a noção de que, ou pelo menos teológica, né? É que nós vivemos num mundo paralelo, né? Tem o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. O mundo dos mortos influenciou muito o mundo dos vivos. Em primeiro lugar, porque foram eles que nos trouxeram. Então, a noção de fertilidade, noção de ancestralidade, são noções muito importantes para eles, do ponto de vista teológico, do ponto de vista da religiosidade, mas também do ponto de vista artístico, porque eles transformam essa noção que é religiosa dentro das formas artísticas. Por exemplo, aqui você tem um umbigo abstrato, né? Completamente artístico, vamos dizer assim, né? Não é um umbigo exatamente como é feito um umbigo na forma natural, mas muito dessa visão artística foi influenciada a Europa recebeu uma influência muito grande desse movimento artístico abstrato que os africanos têm. Por exemplo, durante o modernismo, né? No caso do Picasso e outros modernistas, se interessaram muito por esse modelo mais geométrica, né? O cubismo. Né? Essas portas são silos, né? Para se guardar cereais, né? Exato. E essa é uma cama mortuária. É isso. Então, a noção de que o umbigo seria a fonte de ligação dos seres humanos, né, dos vivos com os mortos. Então, algumas estatuetas têm um umbigo saliente, né, ou outras portas ou outras peças, né, máscaras, eles mostram o umbigo de forma abstrata ou mais naturalista, mas o umbigo seria um símbolo para a ancestralidade. Seria uma ligação umbilical que todos os seres humanos têm com seus ancestrais. Então, seria esse o objetivo dessa sala. Essa sala é bem fascinante, assim. Então a gente tem o encontro do barroco com sincretismo com a arte africana, né? Então aqui, por exemplo, você tem essa pintura sul-americana, Santiago Matamoros, né? Os mouros do norte da África, né? Que ao mesmo tempo produziram essas joias aqui embaixo, filigranadas, a voz dos nossos balangandãs, né? E aqui a gente tem a talha do nosso grande mestre, Antônio Francisco Lisboa Aleijadinho, né? Aqui uma talha fitomórfica, toda com essas folhagens, né? Bem a característica dele é essa simetria e esses Cs, né? Nesses quartelões e nessa piranha, né? Essas folhas, então, dialogam com uma ferramenta de Oxóssi, então, que é o orixá das matas, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem aqui uma máscara solar, por exemplo, que também aparece o sol na companhia de Jesus, né? A representação de Deus, né? Essa aqui, vamos continuando, aqui, as joias aqui, né? De várias culturas. Aqui a gente tem também algumas máscaras de algumas etnias. Nós sabemos que os senhores já passaram por uma grande bateria de eventos, então a gente não quer tomar muito. Não se alongar muito. A beleza está nesse jogo de cores, né? A geometria, né? Não, muito também. A luz. Fantástico. Fica à vontade. Muitas dessas massas têm a
ligadas à agricultura. Né? Então, são máscaras utilizadas em período, né, seja na colheita ou no plantio. Né? São máscaras que a gente chama de máscaras ligadas à agricultura, ou máscaras agrárias. São os santuários nórdicos, né? O ouro ele foi cristianizado desde o século XV pelos portugueses. Né? Então os reis congoleses também se cristianizaram e se importaram a Portugal. Então, dentro dessa divisão religiosa, surge o santuário da boa sorte. Ele vem com os escravos do Congo para a região do Café, e ele era um amuleto de sorte. Né? Então nós temos os santuários nórdicos. E aqui, por exemplo, uma Nossa Senhora de Fátima, um trabalho muito jovem também. Essa é a cruz. Da região da Etiópia, o bronze, ela nos lembra muito os ícones, né? Uma politrofia, né? É sempre muito precioso ter a oportunidade de ter um marco zero na cidade, é fantástico, é um privilégio, não pessoal, agora. Parabéns, obrigado. Pensei que ela viesse. Ela quase veio. Ela vem em dezembro agora. Amiga ainda de casal, viu? Ela vem em dezembro. Inclusive, ela e o Jorginho também. Eles não deveriam vir, né? Ele vem em 15 de dezembro. O Jorginho vinha, mas acho que não foi de avião. Faz uma ligação com o berrante, né? Não vai dizer que eu posso, dizer que é coisa que é africano. Então, marquinhos eletrônicos. Isso. Não pode dizer. A República Democrática do Congo. É uma urna funerária, né?
como a ligação com os ancestrais tem a ver com a vida, então É muito legal isso. é que para eles não tem essa noção de pecado. Claro, O sim. corpo humano aquele ali é um floriaco, é uma harpa. Às vezes as pessoas não conhecem muito, mas na África há muitas harpas. Né? Você conhece muito mais a percussão, né? Mas há muitas harpas. Você tem que fazer um solo aí, a gente tem A gente chama aqui no Brasil de floriaco, né? Floriaco, mas é uma harpa, na verdade. Essa é uma bolsa usada por vendedores de água no Marrocos. Ela está toda decorada com moedas usadas. Água. Vendedor de água. É incrível, né? A gente está se perdendo na arte, né? Hoje é muito industrializado. Não tem não mais tempo. O que fica para a participação mesmo.